Vamos lá pegar o material, pessoal? Se colocasse para lá, dava. A Larissa não está no grupo com vocês, não? Ah, tá. Então, pessoal, vamos lá, tá dando início, tá? A página é a página 18, como eu mandei para vocês lá no grupo. Bom? Bom, a partir de agora eu vou estar utilizando o quadro, tá, para dar as aulas. Então, vamos lá ver. Mas que eu não desconecte isso aqui. Ou não derrubo o computador. Mas vamos lá. Hoje a gente vai começar um conteúdo chamado de trabalho. E trabalho tem tudo a ver com energia, na qual a gente havia já estudado. Lembre-se o seguinte, nós estudamos de forma matemática agora, tá? Não de forma física, mas matematicamente a gente viu na última aula, nas últimas aulas, o seguinte. Vimos a energia cinética, que ela é calculada como sendo a massa vezes a velocidade de um corpo ao quadrado dividido por 2. Vimos também que a energia potencial gravitacional, ela é dada por massa, gravidade e altura. E vimos também que tem a energia potencial elástica. E a energia potencial elástica é dada por uma constante que multiplica x, esse x é a deformação da mola, ao quadrado, dividido por 2, tá? Isso que eu acabei de colocar no quadro é algo que a gente viu nas últimas aulas. Ou seja, as fórmulas das energias. Essas fórmulas, elas precisam estar gravadas, tá? No cérebro de vocês, na mente de vocês. Precisam porque nós vamos usar elas para calcular trabalho também. Né? E lembrem-se, vocês vão... Foi, se eu não me engano, na aula 2 e 4. 2 e 3 ou foi a 4? Foi antes da energia potencial, a gente conversou. Foi na página 10. Não, peraí. Página 10 também. Mas a gente só conversou sobre ela, tá? A gente não fez cálculo, que é moça pulando numa plataforma elástica. Essas fórmulas, elas precisam estar gravadas, que a gente vai estar utilizando eventualmente, tá? Então, é importante que vocês tenham aí elas anotações de vocês de fórmula. E a gente via desde o ano passado trabalhando com isso, né? É importante vocês terem uma anotação das fórmulas para ficar mais simples de você, eu vou resolver uma questão de cálculo sobre o conteúdo X. Aí eu vou lá direto na fórmula e vejo qual é a fórmula que eu vou estar utilizando. Bom, mas não somente isso, a gente viu também que existe um tipo de energia que é chamado de energia mecânica.
E aí a gente simboliza pelo E e o M. O EC, energia cinética. O EP, energia potencial. Se tiver um G, é gravitacional. Se tiver isso aqui, elástica. Então, a energia mecânica, a gente definiu como sendo a energia cinética mais a energia potencial. E aí a gente viu na última aula que se... Deixa eu adicionar aqui... Saiu. E aí a gente viu na última aula que se a energia mecânica for igual em todos os pontos do trajeto de um corpo, por exemplo, igual da montanha-russa, a gente viu o exemplo, então essa energia se conserva. E esse é o teorema da conservação da energia que a gente viu na última aula. Agora, se por acaso parte da energia se dissipar na forma de calor, então a energia, naquele momento, ela não se conservou. Mas para aquele sistema em si, lembrando que a energia de todo o universo, ela é constante. Ela só fica mudando de um formato para outro formato. De energia cinética para energia potencial, também para energia térmica, para energia luminosa, energia sonora, energia de vários tipos diferentes, tá? Bom, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com o trabalho. A gente vai estudar o trabalho. Nesse caso, inicialmente, é o trabalho realizado por uma força, tá? O pessoal de casa está conseguindo enxergar aí? O reflexo deixou meio brando os trenzinhos. Digita, tá, gente? Porque aumentar, aí vai ficar estourando, não vai não? Fala aí, Samuel. Olá, dá de escutar? Fica bem ruim. Eu acho que é eu acho que é o aparelho que não está com som bem legal, não. Mas qualquer coisa digita que eu leio aqui. Bom, mas vamos lá então. O que a gente tem sobre o trabalho realizado por uma força constante? Na apostila, deixa eu até colocar aqui, vou tentar fazer um desenho igual. A gente vai iniciar estudando em relação a uma força constante, tá? Ainda hoje, nós vamos ver em relação a uma força não constante. Daqui a pouco a gente vai ver também ainda nessa aula, tá? Então, os dois próximos tópicos aqui a gente vai estudar hoje ainda. Então, vocês vão observar que tem um rapaz que está puxando um pneu. O pneu daquele trator bem grande, né? Finge que isso aqui é um pneu. Não sei nem como é que o pessoal de casa está enxergando. Mas olha só, ele está puxando esse objeto aqui. Então, quando você puxa um objeto, a gente aprendeu isso no ano passado, essa é uma força de puxão, e nesse caso, se tem um fio relacionado com esse objeto, então a força aplicada aqui é a força de tensão ou de tração. Força de tração no fio. Que geralmente a gente indica pela letra T. Então, essa imagem aqui, que está do lado aí na apostila, página 18, tá? Vocês não precisam se ater somente aqui, vocês podem ver na apostila. É muito comum de ser observada quando você está vendo o treino de CrossFit. O pessoal treina muito com isso. Ou se você assistiu Batman vs Superman, você viu o Batman treinando para lutar contra o Superman, puxando pneu. Então, nela podemos perceber que o homem aplica uma força sobre o pneu, colocando em movimento. Ao entrar em movimento, esse pneu adquire uma quantidade de energia cinética, que é transferida pelo homem na forma de trabalho. Assim, podemos dizer que, sempre que uma força aplicada sobre o corpo gera deslocamento, ou seja, movimento, há, então, a ocorrência de trabalho realizado. Tá? Então, a gente vai definir que o trabalho é quando há forças aplicadas em corpo, eventualmente a energia vai ser transferida de um corpo para o outro, e, portanto, realiza-se, então, o trabalho. Tá? Como que a gente faz o cálculo desse trabalho?
Bom, quando a força ela é constante, que é a parte introdutória aqui para gente, nós vamos calcular o trabalho, nós vamos indicar pela letra T, tá? O trabalho vai ser igual a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo com que a força e o deslocamento estão trabalhando. Exemplo, no caso, se você tem um objeto aqui, a força está aplicada nessa direção, e o deslocamento é nessa direção aqui, ó. Então, vai ter um ângulo que ele faz com o deslocamento. Esse é o ângulo θ. O ideal é que, para que você tenha um trabalho máximo, ou seja, a energia transformada, transferida, seja a maior possível, então, é ideal que a força seja horizontal também, tá? Sempre a força seja aplicada na direção e sentido que você quer aplicar ela, tá? Quer deslocar o corpo. Caso contrário, você vai ter dissipação de energia, de força, tá? Bom dia. Bom? Então, vamos lá. Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Uma coisa que é interessante, que eu não me atentei, o nosso material, tá, gente? Usa o símbolo para o trabalho com a letra W, tá? Vou escrever aqui grande. Ó, o nosso livro usa a letra W para trabalho. Vocês que manjam do inglês aí sabem por quê, né? Trabalho em inglês é o quê? Aí, por isso que usa W, tá? Aí, outro detalhe importante. Como eu mencionei para vocês, o ideal é que o ângulo seja horizontal junto com a nossa força, tá? Então, se a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, tá? O que vai acontecer? O ângulo aplicado aqui é o ângulo de 0 graus. E cosseno de 0 é 1. Então, F vezes D vezes 1 é F vezes D. Resumindo, quando a gente tem forças ideais trabalhando, o trabalho, então, realizado por essas forças é dado por essa fórmula. Trabalho é força vezes deslocamento. Alguns livros podem usar o deslocamento como sendo ΔF também. E também está certo, tá? ΔF. Em vez da letra D, usar o ΔF como... Sim. Na prova vai cair o que você quiser escrever, porque, na verdade, isso aqui é você que tem que saber. Não é tipo, na prova não sou eu que vou fazer isso aqui para você. Mas tanto faz, porque, na verdade, você tem que lembrar o seguinte, prova. Vamos pegar de um modo geral. Se você for fazer um vestibular da USP, professores da USP é que vão escolher qual que vai ser. Mas vamos supor, se você vai lá e faz a prova, aí você colocou o D, o Léo foi lá e fez a prova, colocou o ΔS. Mas vocês fizeram o cálculo corretamente, interpretaram corretamente a questão, a letra é o que menos importa. Tá? Mas, em geral, a gente utiliza... Vamos lá, vamos pegar matemática e física. Em matemática, geralmente, qual é a letra que é utilizada? X. Depois vem o Y. Aí, depois que você utilizou o X e o Y, aí usa-se o N, o M, qualquer outra letra. Certo? Na física, não. Na física, geralmente, tudo que é grandeza, a gente coloca a letra referente ao nome da grandeza. Exemplo. Força, coloca a letra F para dizer força. Deslocamento, usa o D, mas pode também usar o ΔS, que não tem problema, porque ΔS a gente definiu lá no primeiro ano, que é o deslocamento também. Vamos usar energia. Energia começa com a letra E. Massa, gravidade. A altura
é que algumas letras, tá? Algumas grandezas, utilizam-se as letras referente ao nome das grandezas em inglês. Por exemplo, como que é a altura em inglês? Com H, não é? Então, algumas. Ó, velocidade, letra V. Né? Que mais? Daqui a gente já pode destacar isso aqui. Uma outra aqui, que nesse caso não tem tanto a ver, é a letra X, né? Que aqui nesse caso representa a deformação da mola, mas sempre o K é constante. Geralmente a letra K ela é utilizada para constante, para não usar a letra C, que geralmente é utilizado quando a gente está trabalhando com matemática, lá no Teorema de Pitágoras, né? A gente utiliza o A ao quadrado. Algumas letras já ficam marcadas com algumas coisas, mas não significa que sempre tem que ser, ou que sempre vai ser. E muitas vezes, não. É assim que funciona. Não funciona? Não. É principal, senhor. É que eu sei que funciona. E o ar-condicionado, eles não vão ligar? Professor, Oi. não tô conseguindo enxergar muito bem o quadro, não tem algum jeito, sei lá, arrumar a câmera? O reflexo tá atrapalhando muito. Isso aí, cara. Vamos ver se tem como aqui. Peraí. Tem slide então? Dá pra fazer depois? Porque, rapaz. Ah, não sei, eu tava fazendo daquele jeito lá e não gostaram, aí eu peguei. Deixa eu abrir aqui para eu ver. Agora melhorou, professor. Melhorou legal, professor. Então vou tentar usar só um quadro. Bom, vamos lá. Léo, pode pegar papel lá no quadro? Cara. Então, eu só reexplicando aqui para vocês, ó. Vocês estão em casa aí. A forma que nós vamos estar utilizando para calcular trabalho é trabalho, que é dado pelo W, é força vezes deslocamento. Uma coisa que vocês devem sempre prestar atenção é que eu não vou estar lendo as fórmulas assim, ó. W é F vezes D. Eu não vou ler as fórmulas desse formato. Seria o formato diretamente ligado ao que está vendo aqui, tá? Geralmente eu leio as fórmulas com o nome das cadeiras. O trabalho, ele é igual a força vezes deslocamento. Por que eu leio as fórmulas desse formato? Porque aí eu sei o que significa. Então, por exemplo, quando eu pegar uma questão que envolve esse tema, eu vou lembrar que eu tenho que multiplicar a força vezes deslocamento para obter, então, o valor do trabalho. Não é tão intuitivo, mas é melhor você decorar as fórmulas nesse formato para vocês pegarem as ideias. Tá? Caso contrário, muitas vezes a gente acaba confundindo, porque volta e meia as letras são utilizadas em coisas diferentes. Deixa eu apagar aqui. Aí tem alguns comentários, pessoal. Deixa eu pegar aqui o microfone, né? Tem alguns comentários em relação à figura da página 19. Vocês vão observar. Tá, olha só. Na página 19, na parte de baixo, vocês vão encontrar uma figura que envolve... como que chama? Guindaste, tá? Um guindaste que está puxando os objetos para cima, faz deslocamento de baixo para cima. Bom, a força F exercida pelo guindaste sobre a carga, para elevá-la com velocidade constante a uma altura H, também fará um trabalho sobre ela.
a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Nesse caso, porém, a caçamba ganha energia potencial gravitacional e a energia cinética é mantida constante, tá? Aí tem alguns comentários aqui que é interessante a gente que eu estava comentando com vocês. O primeiro comentário é o seguinte: embora a definição operacional de trabalho envolva duas grandezas vetoriais, que é a força e o deslocamento, o trabalho ele é uma grandeza escalar, ou seja, nós não estamos interessados em saber qual que é o sentido e a direção do trabalho, somente o valor da sua intensidade, tá? Só isso que é importante para a gente em relação ao trabalho, porque a força e o deslocamento já diriam para a gente qual que é a direção e o sentido. Mas não interessa o trabalho em si. Pela equação que a gente viu anteriormente do trabalho, W igual a F vezes D, né, ou o trabalho é força vezes deslocamento, a força só realiza o trabalho se houver deslocamento do corpo na direção dessa força. Assim, se, por exemplo, tá, vamos supor que se a força é nessa direção e o deslocamento é nessa direção, tá para baixo, por exemplo, só um exemplo, tá? Formando um ângulo de 90 graus, isso significa dizer que se o deslocamento foi para baixo e a força foi para cá, nessa direção aqui, então, nesse caso, não houve trabalho, porque a força, ela não fez o objeto descer. Na verdade, de certa forma, a força estava atrapalhando, né? A força está puxando o objeto para a direita, né? Para a direita de quem está olhando, a direita, mas o deslocamento foi para baixo, tá? Então, nesse caso, a gente tem horizontalmente a força mais o deslocamento é vertical. Bom, na figura seguinte, da página 20, tá, pessoal? Tem uma mulher caminhando normalmente. Ela se desloca horizontalmente para a esquerda, para a direita, e a força exercida por ela sobre a mala é na direção vertical, ou seja, para baixo. Aqui a única diferença desse esquema aqui é que a força é para baixo e o deslocamento é para a direita. Bom, nesse caso, como o deslocamento é zero, ou seja, a mala não está se deslocando em relação à mulher, permanece constante, o trabalho, então, vai ser zero. Apesar disso, a pessoa se cansa após algum tempo, pois seus músculos realizam um esforço físico para sustentar a mala, tá bom? Apesar de não realizar trabalho, o nosso corpo se desgasta por conta do esforço físico de manter a mala em repouso em relação à pessoa, tá? Terceira observação. Quando a força F que atua sobre um corpo estiver aplicada no sentido do movimento, a tendência do corpo é aumentar de velocidade. O trabalho é positivo. E o corpo ganha energia cinética. Se a força for contrária ao movimento, a velocidade diminui. O trabalho é negativo e o corpo perde energia cinética. Em outras palavras, trabalho positivo, então o deslocamento e a força têm a mesma direção e sentido, e, consequentemente, ela vai estar ganhando velocidade por conta da energia cinética. Lembre-se, trabalho é a energia que é utilizada para manter um corpo ou colocar um corpo em movimento. Tá? Tem que ter movimento, deslocamento, para que então tenha trabalho. E movimento, deslocamento está intimamente relacionado com velocidade, que por sua vez está relacionado com energia cinética. Então, energia cinética que a gente viu aqui no iniciozinho da aula, tá bom? Agora vamos fazer os exercícios para a gente entender, basicamente, como que isso aqui vai ser aplicado na prática. A gente vai fazer esse exemplo que já está resolvido na apostila, página 20, porque eu quero fazer passo a passo ele com vocês, tá? Então, vamos lá para a primeira questão, né? O exemplo da página 20. Olha só, analisando a figura que mostra guindaste... Desculpa, deixa eu ler de novo. Analisando a figura que mostra guindaste elevando uma carga de peso P, por meio da ação de uma força, responda. Letra A. O trabalho F é positivo ou negativo? Né? O trabalho da força F é positivo ou negativo?
Bom, resposta. O trabalho da força F, ele é positivo, pois a força de deslocamento tem o mesmo sentido, ou seja, direção vertical e sentido para cima. Então, como ambos têm a mesma direção e sentido, o trabalho, então, vai ser positivo. Deixa eu fazer o desenho aqui. Eu imagino que isso aqui seja o guindaste, tá? Finjam, tá? Que isso aqui é o guindaste. E aí, vocês vão observar que tem a força F para cima e vai ter a força P para baixo. Nesse caso, ó, como o deslocamento é para cima, a força F vai ser positiva, tá? Vai ter um trabalho positivo, porque ela tem a mesma direção e sentido do movimento, que é para cima. Letra B. E o do peso? Como o peso é para baixo, e o deslocamento é para cima, então o trabalho, letra A, o trabalho, ou vou usar a letra W, né? O trabalho da força F é positivo. Já o trabalho da força peso vai ser negativo. Simbolicamente, o correto, né, não é fazer assim, tá, gente? Ó, positivo maior que zero, negativo menor do que zero, tá? Simbolicamente tem que ser assim. E letra C. Qual é a condição para que a carga seja elevada com velocidade constante? Bom, para que ela seja com velocidade constante, lembre-se, velocidade constante. Só para a gente relembrar isso do primeiro ano. Velocidade igual a constante, deixa eu fazer de outra cor, que eu acho que o vermelho não fica tão legal para o pessoal que está em casa, né? Olha só. Velocidade sendo uma constante, isso significa algumas coisas que são importantes para a gente. Primeiro, na cinemática que a gente aprendeu no ano passado, velocidade constante significa dizer que nós estamos trabalhando com movimento uniforme. E, consequentemente, se nós estivermos trabalhando com dinâmica, isso significa dizer que a resultante sobre o corpo é igual a zero, a força resultante. Por quê? Porque velocidade constante significa dizer também que a aceleração é nula. E a gente aprendeu que força resultante é massa vezes a aceleração. Se a aceleração é nula, a força resultante é nula. E se a força resultante é nula, por outro lado, nós temos que, nesse contexto aqui, quais são as forças que agem sobre a carga? A força F é a força P. Ou seja, F menos P tem sentidos contrários, então elas se subtraem, tem que ser igual a zero. Passando o peso para o outro lado, então a força F tem que ser igual a quanto? Ao peso. Ou seja, em outras palavras, letra C. Qual a condição para que a carga seja levada com velocidade constante? Velocidade constante significa dizer que o peso e a força F precisam ter a mesma intensidade, tá? O mesmo módulo. Só vão ter sentidos contrários. Alguma dúvida? Tá? Só queria explicar isso aí para vocês. Que aqui, ó, cinemática, movimento uniforme, dinâmica, resultante nula, tá? E a gente aprendeu ano passado. Vamos fazer agora as questões 15 e 16 da página 21, tá? A parada obrigatória. E aí, como eu mandei lá no grupo, a parada complementar eu vou passar como atividade para vocês fazerem daqui a pouquinho, tá bom? No finalzinho da aula, eu permito aí, dou esse tempo para vocês fazerem. Deixa eu só ver aqui o horário. Acaba que horas? 9h10, então. 9h10. Posso apagar aqui, pessoal? Lembrando que depois que o vídeo estiver pronto, eu coloco ele lá na plataforma para vocês assistirem se quiserem, tá? Então vamos para a questão 15, página 20, da parada obrigatória. Questão 15.
Algumas situações corriqueiras estão descritas a seguir. Diga em quais delas há realização de trabalho por uma força e explique. Letra A. Um homem mantém sua bolsa suspensa enquanto espera o ônibus. Tem trabalho ou não? Suspensa. Você está segurando a bolsa. Normal. Qualquer jeito. Não, né? Por que não? Qual é a principal característica para a existência de trabalho? Movimento. Deslocamento? Movimento. Se tu tá parado esperando o ônibus, tem movimento? Tu tá esperando o ônibus. Então, nesse caso, na letra A, não. Pois não há movimento. Não, professor, mas aí... Por favor. Mas aí, professor, cansa de segurar a bolsa. Cansa, mas é um desgaste físico e não é trabalho realizado, tá? Agora sim, porque usar esse jaleco, essa camisa por baixo. Letra B. Deu para entender aí, pessoal de casa? Sim. Deu. Você está com o microfone alto. B. Ao andar por um shopping, Dona Sueli carrega sua bolsa com uma das mãos. Realiza trabalho ou não? Não, né? Você está carregando a bolsa aqui. A não ser que você ande com a bolsa assim, ó. Se você pegar a bolsa e ficar andando com ela assim, aí realiza o trabalho. Mas normalmente não vai realizar trabalho, tá, pessoal? Porque você está segurando, por exemplo, a bolsa assim. Não, mesmo você andando, né? Não assim, porque ninguém é doido, né? Enfim. Ou nas costas. No caso, a bolsa em si não provoca o deslocamento. Então, também, na letra B, não há. Letra C. Em um supermercado, o Rony empurra um carrinho. Tem? Tem, né? Ele está aplicando força no carrinho e o carrinho está se locomovendo. Então, sim, nesse caso, há deslocamento. Melhor, há deslocamento e, consequentemente, vai ter trabalho. Tá escrevendo, Pedro? Eu tô meio cego, cara. Eu pensei que era só meu olho. Então você já tá velhinho, né? Verdade. Tá meio embaçado minha visão. Eu saio sem óculos, eu fico perdidinha, sabe? Parece que eu tô dentro de uma bolha, assim. Isso aí. Isso é a miopia. Mas o que causa essa sensação é a miopia, né?
O astigmatismo, ele trabalha muito a questão da luz, por exemplo. De noite, quando você vai olhar para algo próximo de luz, você vê que ela é como se fosse aquele rastro da luz embaçando ao redor. Letra D. Um elevador sobe do primeiro para o quinto andar, com velocidade constante. Tem trabalho ou não? Não, por causa do ângulo? Sei lá. Tem sim. Ah, Há uma força aplicada pelo elevador no deslocamento, então, sim. Gente, vamos entender uma coisa. Por exemplo, por que uma pessoa caminhando com a bolsa, a mochila, não há trabalho realizado? A gente tem que lembrar o seguinte. Lembre-se que desde o nosso primeiro dia de aula, a gente conversou sobre referência. Então, tudo na física depende da referência. Quando você caminha com a bolsa nas costas, com a mochila nas costas, a força que você aplica para andar não influencia na bolsa. Você aplica a força no chão e não nas costas, tá? Para andar. Então, o deslocamento, que é você andar para frente, por exemplo, não tem nada a ver com a bolsa nas suas costas. Vai ficar mais difícil para andar com uma bolsa pesada, por exemplo? Vai, mas isso não tem nada a ver com o deslocamento. Tem a ver com que você tem muito material para trazer. Entenderam a diferença? No caso do elevador e do carrinho, a força é propositalmente aplicada para que haja deslocamento. No caso do carrinho, o carrinho para frente. No caso do elevador, para a pessoa subir, no caso. Deslocamento. O trabalho não vai ser realizado. Sim. Não, o que você estiver carregando, mas se você estiver puxando, empurrando, aí vai ter trabalho. Sim. E aí, letra D, eu nem vou escrever aqui, só escrevo, né? Sim. Vai realizar trabalho devido ao deslocamento do elevador, tá? Deixa eu ver se eu fico bonitão na câmera. Normal, né? Eu não entendi o que ele falou. Estou rindo aqui só por rir. Não falei para ele. Cara, fudeu. Não posso levantar. Cadê pra mim? Pô, agora dá pra botar na cidade. Lembra, eu moro assim, vai pessoal mais de duas. Ela vem ali, rapaz, é uma coisa assim. Eu não acho Vamos lá, questão 16. Aplicando-se uma força de 50 newtons sobre uma caixa, realizou-se sobre ela um trabalho de 400 joules. Nessas condições, qual foi o deslocamento sofrido por essa caixa? Considere que a força aplicada tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Então, vamos lá. Quais são as informações da questão? Primeiro, a força aplicada foi de 50 newtons e o trabalho 400 joules. A pergunta, então, é quanto que vale o deslocamento? Gente, bem simples, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. O trabalho vale 400, a força vale 50. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau, bem simples de se resolver.
Basta eu pegar o número e passar para o outro lado multiplicando. Ou melhor, se está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter 400 dividido por 50 igual ao deslocamento. Posso cortar o 0 com 0. 40 dividido por 5. 8, né? Então, como está tudo no sistema internacional... Mas é isso que a gente vê quando você divide. Não, sim, cabeça. Não assim. É porque, tipo, muita gente pode confundir a conta, sei lá, de alguém. Só que é muito mais fácil você pensar que quantas vezes eu multiplicar o 5 para 40? Entendeu? Aí eu acho que não. Mas isso aí que você está fazendo é o inverso da divisão. É como a gente pensa para dividir. Mas, ó, lembrem-se que, assim, claro que a gente tem que ter na mente essa ideia de como vou resolver as coisas de uma maneira mais fácil, que seja, digamos assim, mais natural, que eu acho que é isso que você quer falar, né? Algo mais natural para fazer. Mas lembre-se que existem protocolos que precisam ser seguidos. Não só em física, em matemática, com cálculos, mas em língua portuguesa, história, geografia, né? Todas as áreas vão ter. E quando você estiver exercendo sua profissão, você vai precisar passar informações coerentes. Vamos só dar um exemplo. A pior coisa que tem, tu ir no médico, o cara escreve parece com os pés, não é? Eu não entendo por que o cara não consegue escrever normalmente, assim, tipo, sei lá, faz letra de forma, assim, letra assim, ó, maiúscula só. Mas não, o cara escreve assim, né? Aí chega lá no... igual o batimento cardíaco. Aí chega lá na farmácia, o cara diz, não, isso aqui é amoxicilina. Tomar de 12 horas. O sinal, a forma de desenho. Mas assim, só para não perder, por que eu falei disso? Eu falei disso porque é o seguinte, então existe um padrão a ser feito. E esse padrão precisa seguir as regras matemáticas. Dá para fazer sem? Muita coisa dá, mas existem muitas coisas que não dá para fazer sem um padrão, tá? Porque senão você acaba errando. Cálculo muito complexo, geralmente, é muito ruim de você tentar fazer intuitivamente, tá? E nem é aconselhável, tipo, nem tenta. Não porque, você não dá conta, é porque fica um emaranhado de conta e aí você só se confunde. Só outro detalhe. Lembrem-se que o motivo de ter cálculo não é para você, é para quem vai ler o que você fez. Esse é o maior motivo. Relatório. Não é para você que está fazendo relatório, é para quem vai ler o seu relatório. Então, por isso que precisa seguir padrão. Ó, eu vou tomar uma água enquanto vocês copiei e já volto, tá, gente? Não aglomerem-se. Pegar a água ali. Tentem já fazer a questão 15 e 16 da parada complementar. Eu passo a fala direta, sentando fora da pista. Não, na conversa, sentando no jeito. Ó, peguei, não, só pensei. Tem que nada, o que você trouxe? Pera, vai perguntar para mim, porque está fazendo uma dúvida. Eu mostro o meu. Mas eu tenho que comprar essa tarefa, cara. E tá, primeiro 5 introduções.
Passa o negócio aqui para olhar. Não, é, tem que achar qual o problema até de a configuração vai até de 24 horas. Galera, tem que uma pergunta na casa da nossa cara aqui. Achando que ia ser bom, mas é. Não, é assim que não está. Está fazendo isso, né? Onde começa? Vai de pessoa. Não conheço. É só por esse aqui? É, aqui ó. Você está olhando não, é isso que está na lugar certo. Mas onde você perdeu? Depende da operação. Operação, ele é. Ela deve ter uma batalha. Botar a parte, né? Pede. Problema, cara, só tem a torcida. Problema, queima. Problema, queima. Vai dar tudo que tem a Bom, Professor, oi. Professor, Um de cada vez, vai lá. na fórmula eu posso colocar o símbolo do trabalho igual eu sempre vejo ele? Aquele símbolo normal? Ou precisa ser sempre W? Ô, Samuel, seu microfone não está muito legal, não. Não está de entender o que você fala. Melhorou? Você está usando o fone de ouvido? Ou... Melhorou agora? Fala aí, bebê. Agora melhorou? Sim. Ah, tá. Na fórmula eu tenho que usar sempre W ou eu posso usar o símbolo normal de trabalho? Não, você pode usar a letra W ou a letra T de trabalho. ô professor, Oi. já fiz a conta aqui, ele ainda deu, o deslocamento deu um valor bem alto. Tá certo? Qual que é a questão? Da 15, da 21, a 15 a 16 no caso, né? Deu 2 milhões. 2 milhões? Isso. Né? Porque notação científica lá, 300 milhões. Igual a Sim. 1.500 dividido por X. 2 Vai milhões. cortar 2 zeros, né? Vai ficar Hã? 3 milhões. Dividido para 15. Deve ser isso mesmo. É isso? Depois eu vou fazer a correção direitinho com vocês, tá? Tá. Eu vou passar essa atividade, eu vou digitar ela lá na plataforma. Aí, E aí nesse vocês tipo de vão responder lá para eu corrigir lá. Tá. Nesse Pra tipo eu de anotar aqui em questão, inglês. professor, a gente abrevia em notação científica também ou deixa o número inteiro? Aí é do seu gosto. Ah, Quando tá. é questão assim, que é questão subjetiva, e ele não pede, ó, faz assim, você pode deixar o número no formato que você quiser. Ou formato normal ou anotação científica, que não tem problema, tá? Tá. Gente, no finalzinho da página 21 e no início da página 22, a gente é apresentado com uma ideia agora de trabalho em que a força, ela não tem a força aplicada para a realização de um trabalho não tem a mesma direção e nem o mesmo sentido de deslocamento. E quando isso ocorre, o que vai acontecer então com o cálculo? O cálculo ele fica um pouco mais complexo, mas resumido fica assim, ó, o trabalho
ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força gera com o deslocamento, como na imagem da página 22, que é um rapazinho segurando o carro, mais ou menos nesse formato aqui. E o que isso vai implicar para a gente? Se nós pegássemos, tá, pessoal, e dessemos um zoom aqui, ó, a gente obteria isso aqui. Vamos supor a força na direção oblíqua aqui, tá? Deixa eu só atender aqui, pessoal, rapidão, porque pode ser minha filha. Ah, já desligou. Bom, e aí o que vai ocorrer aqui? Nós vamos ter, pessoal, olha só, a gente vai precisar fazer sempre uma quebra da nossa força. Na verdade, a gente chamou no ano passado isso de decomposição das forças. Nós vamos ter na direção do eixo X e na direção do eixo Y. E, consequentemente, nós vamos ter aqui, ó, a força na direção de X e aqui a força na direção de Y. E isso aqui é importante porque depois que eu tenho o ângulo aqui, a gente vai entender o quê? Seno do ângulo é igual a cateto oposto, que é equivalente à direção de Y, sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente, o cateto que está do lado, dividido pela hipotenusa. Tá? Aqui a gente aprende lá em matemática, trigonometria. E aí, se nós multiplicarmos cruzados aqui ambos, nós vamos ter que a força Fy ela é igual a F vezes seno, e a força Fx ela é igual a F vezes cosseno. Como o deslocamento ele é horizontal nessa questão aqui, em particular, então, força vezes o cosseno, só que a gente coloca o cosseno lá no final, e aí deduz a fórmula da fórmula anterior para essa nova fórmula aqui, ó. Claro que tudo isso complicado aqui, vocês não precisam copiar, não precisa fazer dessa forma complicada. A gente vai direto na fórmula que a gente vai estar utilizando. O trabalho agora vai ser a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo ao qual está vinculada essa força e esse deslocamento, tá? O ângulo que os dois fazem. Vamos para a prática ver como é que isso aqui funciona, tá? Página 22, vamos fazer o exemplo que está disponível para a gente. Então, o menino aplica uma força de 30 newtons, uma força F de 30 newtons, sobre um carrinho cuja massa é 5 quilos, puxando rampa acima, como está ilustrado na página 22. Aí eu simulei mais ou menos aqui no quadro para a gente. O deslocamento do carrinho é de 4 metros. O atrito entre a rampa e o carrinho é desprezível. Analisem os itens a seguir. Letra A. Primeira afirmação, né? O trabalho realizado pela reação normal
vale 1,2 vezes 10 ao quadrado. Né? Então, vamos lá. Primeira afirmação. Ele diz que o trabalho, tá, gente, da força normal é igual a 1,2 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 120 newtons. Tá? Essa primeira afirmação aqui, pessoal, aí a gente vai resolver da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui, ó, esse carinha aqui, ó, eu vou chamar de eixo Y, e aqui eu vou chamar de eixo X. Geralmente, quando tiver essa inclinação, façam isso. O eixo X e o eixo Y. Tá bom? Tá um pouco torto, né, visualmente, porque a gente está acostumado no padrão, fazendo a cruzinha bonitinha aqui. A gente fez um pouco deslocado aqui. Com isso, a gente vai perceber o seguinte, ó. O deslocamento está sendo em qual direção? Para cá. A normal está para onde? Para cima. A normal tem alguma coisa a ver com o deslocamento? Igual a questão da bolsa. Tem? Não. Não tem nada a ver. Então, nesse caso aqui, essa afirmação aqui é falsa. Trabalho para a primeira afirmação o trabalho para a força normal é nula. Trabalho é igual a zero. Por quê? Porque a força normal aplicada nessa questão não tem nada a ver ou não realiza trabalho. Diga. Mas é um triângulo retângulo, né? Não precisa, mas sempre porque senão a gente não consegue utilizar, a gente não consegue garantir algumas coisas. Mas em qualquer triângulo, sempre, ó, esse triângulo aqui visualmente não é retângulo, mas você poderia fazer isso aqui, aí ele se torna retângulo. Não, você não pode, não. Se aqui é 90, aqui... Mas não necessariamente precisa ser iguais, né? Ele não fala que é igual. É uma rampa, então pode ser que nem seja um triângulo retângulo. Mas para a gente não importa o final aqui, o que importa é só esse contexto inicial. Mas ele fala o ângulo, né? O ângulo aqui é 30. Então, se aqui é 90, aqui tem que ser 60. A soma dos três tem que dar 180. Mas não que esse aqui importe. Tá? Nem esse aqui também. O que importa mais é esse aqui. Por quê? Porque no final das contas, esse ângulo a gente pode transportar ele. A gente pode acabar transportando ele para cá. Ó. Se for necessário. Porque, nesse caso, a força peso aqui, ó, ela vai ser, ó, como que eu falei o nome? Fatorada. Decomposta em duas forças. Ó. Essa aqui é a força peso na direção de Y e essa aqui é a força peso na direção de X. No caso, na direção negativa, né? No sentido negativo, na verdade. A gente vai usar daqui a pouco, para quando for ver o trabalho realizado pela força peso. Então, a afirmação 1 é falsa, tá, gente? Está errada, porque, na verdade, o trabalho realizado pela força normal é zero, porque ela não realiza deslocamento. A normal é a força que aponta sempre para cima de um objeto, tá? Na direção, no sentido de para cima do objeto quando está apoiado em uma superfície. No caso, de um objeto apoiado, por exemplo, na parede, ela vai ter essa direção. O pessoal de casa não está vendo, né? Mas ela vai estar apontando para fora da parede, tá? A normal. Vocês preferem no quadro ou no computador? Oi?
Você falar, ó. É que eu estou vendo a hora de quebrar esse microfone aqui. A afirmação 2. O trabalho realizado... Pessoal, o trabalho WP, ou seja, trabalho realizado pela força peso, pela componente do peso paralela ao plano, pelinha, entre os pontos A e B, vale, observe que o A e B, gente, ó, é a direção de X no livro, tá? Página 22. É a direção do livro lá, tá bom? Tá até aqui, ó, A e B. No livro vocês vão ver com melhor facilidade. Ele pergunta o seguinte: o trabalho realizado nesses pontos vale menos 1 vezes 10 elevado a 2. Considere seno de 30 igual a meio, tá? E é meio, tá? Seno de 30 graus é meio mesmo. Então vamos lá. Já que nós vamos utilizar a direção X, obviamente, nesse caso aqui, ó, o trabalho seria isso aqui, ó, o trabalho da força peso na direção de X seria equivalente ao quê? A força peso em X vezes o deslocamento, correto? É simples assim. Porém, lembre-se comigo que eu não sei quem é o peso X. Então, eu não vou utilizar essa fórmula. Eu vou ter que utilizar essa outra aqui, ó. Vezes o seno do ângulo. Alguma dúvida? Peso. Oi? Peso. Peso. Deixa eu fazer de uma forma diferente aqui. Deixa eu fazer de um jeito diferente aqui para fazer igual a apostila está falando para eu fazer. Eu ia fazer de um jeito que eu considero mais fácil, mas deixa eu fazer do jeito que a apostila está indicando aqui. Pode ser que seja mais viável para vocês, tá? Que é o seguinte, gente. Vamos primeiro calcular o peso. Então, vamos lá. Quanto que vale o peso na direção de X, gente? Ó, lembre-se. Peso é massa vezes gravidade. Só que eu não quero o peso normal, o peso para baixo, o peso comum que é pesado. Eu quero saber o peso na direção de X, porque eu estou trabalhando com a direção do ponto A e o ponto B, indicados na figura. Eu não quero saber de todo o processo geral, só quero saber dos pontos A e B. Então, eu sei que o peso é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo de 30 graus. Por que seno do ângulo de 30 graus? Lembrem-se, ó, gente. Se eu transportar esse ângulo para cá, ele vai aparecer aqui como eu havia indicado antes. Então, se eu pego 30, ó, seno de 30, cateto oposto, ó, aqui embaixo, que é esse mesmo aqui de cima, semelhança de vetores, tá? O meu igualdade, né? Congruência de vetores, ó, esse aqui igual a esse, então, cateto oposto, Px, sobre hipotenusa, que seria o peso. Então, se eu passo multiplicando, o peso vai ser o peso de X vezes o seno de 30. Só que o peso em si, eu sei que é massa vezes gravidade. Deixa eu escrever, né? Ó, vou redesenhar aqui, ó. O nosso triângulo vai ficar assim, ó. Essa aqui é a força peso. Essa aqui é o peso de Y, esse aqui é o peso de X. Então, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplico cruzado.
Então, o peso de x é o peso vezes o seno de 30. Só que quanto que vale peso, gente? Peso é massa vezes gravidade. Lembram disso aqui no ano passado? Peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, eu vou substituir os valores que são indicados na questão aqui para a gente. Ó. De acordo com o enunciado, a massa é 5 quilos. Então, eu venho aqui e vou substituir. Ó. Massa 5, gravidade 10, seno de 30, meio, que ele deu para a gente agora há pouco. Aí é só multiplicar. O resultado final aqui vai dar... Oi? 25? Newton. Mas ele não quer a força, né? Ele quer saber quanto que vale o trabalho. Então, como que a gente faz para calcular o trabalho agora? Então, vamos lá substituir passo a passo, tá? Então, o trabalho da força peso de X, eu posso até colocar um peso aqui, ó, para trocar aqui a ordem. O valor da força peso, na direção de X é 25. O deslocamento, de acordo com a questão, é de 4 metros, tá? Na página anterior. E agora eu tenho que calcular o cosseno do ângulo. Gente, mas que ângulo é esse? Ó? Deslocamento é para cá, para cima. A força peso de X está apontando para cá, para baixo. Ou seja, qual que é o ângulo que ele realiza? Ó? O ângulo é de 180 graus. Um está para um lado, outro está para o outro, então é 180 graus. Então, isso aqui é cosseno de 180 graus. 25 vezes 4, 100. Cosseno de 180, menos 1. Professor, da onde o senhor tirou isso? Ó, página anterior, comentários. Primeiro, se a força tiver a mesma direção e o sentido, o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Trabalho positivo. Se a força tiver direção e sentido contrário do deslocamento, então o ângulo é 180. Cosseno de 180 menos 1, e o trabalho então vai ser negativo. Menos 100 joules. Então está correto, né? Então essa aqui é verdadeira. Então essa aqui é verdadeira. Entenderam? Está até resolvido aí para vocês, né? Pessoal de casa, entenderam? Sim. Acho que sim. Está resolvido aqui, ó. Mas se quiser tirar a foto do desenho, pode ser.
Bom, deixa eu apressar um pouco, né? Porque o tempo está acabando. Deixa eu apagar aqui. Lembre-se que isso aqui está resolvido aí no material, tá, gente? Eu só estou reexplicando o que está aí, passo a passo. Lembre-se, só um detalhe. Esse tipo de questão é um pouco mais chato de ser feito, tá? Um pouco mais complexo, mas dá para fazer do mesmo jeito, tá? Olha só, questão 3, ou afirmação 3. O trabalho realizado pela componente peso, normal do peso, entre os mesmos pontos, é igual a 0. Bom, nesse caso, gente, está correto, tá? Por quê? Na afirmação 3, se você observar, ó, essa aqui também é verdade, por quê? Porque está pegando a força-peso inteira. Então, como o peso é para baixo e o deslocamento é para cima, tá? Olha só, a componente normal do peso é essa aqui, ó. Como o peso aqui está nessa direção e o deslocamento é para cá, eles formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa componente do peso não influencia, não gera movimento. Aqui gera movimento é peso para trás, que aí vai influenciar o deslocamento para frente, tá? Então, nesse caso, como não o peso, esse aqui, que é o mesmo peso Y que eu indiquei lá, nesse caso aqui, pessoal, esse peso não influencia no deslocamento. Logo, o trabalho é 0, tá? Afirmação 4. O trabalho total realizado pelo carrinho é de 20 joules, tá? Trabalho total. Bom, então a gente vai observar o seguinte. O trabalho realizado pela força F, a força F, é a força que é 30, deslocamento que é 4 metros e o ângulo que é 0 graus. Cosseno de 0 é 1, como a gente viu agora há pouco, e 30 vezes 4, 120. Em notação científica, 1,2 vezes 10 ao quadrado. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, o trabalho total, ele é igual à soma de todos os trabalhos. Ou seja, do trabalho da força F, mais... Eita, molhou aqui. O trabalho da força peso, nesse caso vai ser 120, mais o trabalho da força peso, que é menos 100. Ou seja, vai sobrar 20 joules. Então, essa aqui também é verdadeira.
Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a questão 17 e em seguida 18, encerrar a aula. Questão 17. Dois operários de uma empresa precisavam transportar algumas caixas muito pesadas. Para facilitar o trabalho, utilizaram um carrinho simples e não motorizado. A imagem a seguir representa o momento em que os dois transportavam a caixa. Considerando que os dois estejam aplicando forças de mesma intensidade, qual deles, o de trás ou da frente, está realizando o maior trabalho? Qual dos dois vocês acham que estão realizando o maior trabalho, pessoal? Por quê? O da frente realiza o maior trabalho? Então vamos lá. Aparentemente, a ideia que dá é que o cara que está na frente vai puxar, então ele está exercendo o maior trabalho, mas essa ideia é falsa, tá, gente? Uhum. Não, mas não tem nada a ver com a facilidade. Lembre-se o seguinte, eu comentei com vocês quando é que um trabalho é máximo. Um trabalho é máximo quando você faz ele na mesma direção do deslocamento. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, o que está puxando para cima. Então, olha só. Vamos imaginar que essa seja a situação descrita. Ó. O de trás está empurrando ele nessa direção, enquanto que o da frente está puxando nessa direção. Então, se o deslocamento, gente, ó, é horizontal, nesse caso, esse cara aqui está perdendo força. Parte da força que ele está aplicando está indo embora, está sendo dissipada. Agora, esse não. Esse aqui está empurrando na mesma direção do deslocamento. Então, nesse caso, o de trás, tá? De trás é separado ou é junto? Separado. Obrigado. Pode. Então, resumindo, o de trás, porque o de trás aplica força na mesma direção em sentido que o deslocamento. Professor, Hum? eu não compreendi muito bem essa 17, porque, tipo, na minha concepção, eles estariam estariam aplicando a mesma força. Tem como o senhor dissolver um pouco mais essa questão, essa resposta? Porque eu não foi bem contextualizado para mim. Sim, é bem... Pensa no seguinte, você está confundindo a força aplicada com o trabalho. São duas grandezas diferentes. Mesmo que ambos apliquem a mesma força, o trabalho, ele é, digamos assim, a energia que foi colocada para fazer aquele serviço. Vamos pensar, deixa eu ver aqui.
Vamos pensar assim, pega 2 apontadores de lápis, tá? E você vai apontar 2 lápis que você acabou de comprar, que é aqueles lápis que vêm reto, tem que fazer a primeira ponta, em 2 apontadores diferentes. Um que está bem afiado e o outro que não está bem afiado. Você vai colocar a mesma força para fazer o giro do lápis, porém, o que está mais afiado vai produzir, digamos assim, vai fazer, vai apontar com mais facilidade, com mais agilidade, você vai conseguir deslizar com mais facilidade. E o que está menos afiado vai te proporcionar isso muito menos. No caso do trabalho e da força, o que acontece? Mesmo que ambos apliquem a mesma força, se um está aplicando na direção para cima, igual está aqui, na diagonal, parte dessa força aqui está sendo colocada para cima e outra parte vai ser colocada na horizontal. Então, a parte dessa força que está empurrando para cima, que está puxando aquele gancho da figura para cima, essa força está sendo desperdiçada. Não está sendo totalmente colocada na caixa. Depois você faça um pequeno experimento na sua casa. Pegue um objeto mais ou menos pesado, coloque dentro de uma sacola e tenta fazer o seguinte. Tenta arrastar esse objeto horizontalmente, puxar ele horizontalmente, e depois tenta puxar ele na diagonal. Você vai sentir a diferença no deslocamento. Num, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, no outro, não. Se você tiver alguma caixa grande que você possa arrastar, fica até mais fácil. Tenta arrastar, empurrar a caixa horizontalmente e depois tenta empurrar ela um pouco para cima ou um pouco para baixo, para você perceber que parte da força que você aplica é desperdiçada. Você vai continuar aplicando a mesma força, mas mesmo assim ela não vai influenciar no deslocamento. Esse é o grande problema dessa questão. Parte dessa força, ela não influencia no deslocamento, tá? Deu para entender melhor? Questão 18. Já até resolvi ela aqui por causa do horário, tá, gente? Olha só. Uma malha é puxada sobre um plano horizontal por uma força de 50 newtons, 50 aqui na fórmula. Essa força forma um ângulo de 30 graus com o corpo, que é com o deslocamento do corpo, que é de 4 metros, então deslocamento igual a 4. Calcule o trabalho dado cosseno de 30 igual a 0,37, já coloquei aqui, tá? Então, força, deslocamento e ângulo. Força, 50 vezes 4 vai dar 200. 200 vezes 0,87 vai dar 174. Então, simples assim. Quando são questões diretas, só para usar a fórmula, substitui e faz o cálculo. Talvez o mais complicado seja as interpretações mesmo, tá? Enquanto vocês copiam essa questão, eu vou fazer chamada.
Alexandre, Presente. Aline, Presente. Antônio, Presente. Carlos, Domitila, Jean, Presente. João Gabriel, Júlia Helena, Presente. Martinez, Presente. Larissa, Presente. Lavínia, Presente. Leonardo, Lucas, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Matheus, Presente. Olívia, Presente. Pedro, Renata, Presente. Samuel, Presente. Tiago, Vinícius, Presente. Presente, professor. Presente. Presente. beleza. Deixa agora eu tentar mandar aqui a atividade para vocês, tá? Essa mesma que eu passei para vocês na aula agora, tá? Eu vou mandar lá na plataforma para vocês fazerem, vocês aqui também, até de casa, tá? Fazer para contar como está essa feita. Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Depois eu vou postar lá na plataforma. Falou, pessoal de casa. Tchau, professor.